Agora é Café com Cliente. Especial 15 anos da Rádio 101.5 FM. Café com Cliente. O ano de 2021 é um ano muito especial porque é o ano que a 101 comemora 15 anos de existência e nós estamos com esse quadro especial que destaca aqueles que são o nosso combustível e que nos impulsionam a buscar sempre o nosso melhor, que são os nossos clientes. E o convidado de hoje, no quadro Café com Cliente, é o empresário Gildo da Silva Rosa. Ele é da empresa Congesso Decorações aqui de Palmitos e que hoje vai falar um pouquinho pra gente a respeito da empresa, do trabalho também. Ele é o gerente da Congesso aqui de Palmitos. Ô Gildo, bom dia, bem-vindo à programação aqui da 101, tudo bem com você? Tudo certo? Tudo joinha? Bom frio, dia, né? Bom dia, tudo bem? Tudo frio, graças a Deus. Ainda bem, né? Ainda bem que veio frio. Estamos na época do frio, não tem jeito, né? Claro. Ô Gildo, vamos começar falando um pouquinho da Congesso. Quanto tempo tem empresa aqui em Palmitos? A empresa aqui está praticamente desde outubro do ano passado, né? E então estamos aí para trabalhar para quem precisar, né? Como é que surgiu a ideia, assim, vamos montar a Congesso? Como é que foi? Na verdade, eu trabalhava já há 5 anos, mais ou menos, com o Roberto, meu sócio, né? Da empresa Congesso de Chapecó. E surgiu a ideia de estar abrindo a empresa aqui. Na questão de eu estar saindo todo dia de São Carlos para ir para Chapecó, né? Que eu trabalhava de prestador de serviço de mão de obra para ele. Sim. E daí ele teve a ideia de estar abrindo uma filial aqui e tal, e eu estar entrando de sócio dele, né? Você tem muitos anos de experiência com isso, né? Já vai para 15 anos de serviço em obra já, né? Tanto que hoje o meu cargo na empresa é gerente administrativo de obras, né? Sim. Você então começou com 20 anos? Sim. Eu 20 anos eu trabalhava na obra já. E antes disso? Antes disso trabalhei em frigorífico, trabalhei em metalúrgica, então... Fez de tudo, né? Foi uma necessidade minha da época, né? Não estar trabalhando no ramo e graças a Deus até hoje está me dando, né? Foi difícil o começo, Gildo? Foi. Por quê? Naquela época ninguém queria ensinar você a trabalhar, entendeu? Vai ser o auxiliar ali da obra e só vai carregar peso, né? Sim. Entendeu? Então você tem que ser até hoje, precisa, mas hoje tem mais muito funcionário tem a regalia, né? Tem acesso à informação também. Tem essa informação. E naquela época não tinha, não tinha, né? Então você aprendia olhando e cuidando como fazia, né? E com aquelas dicas que às vezes o pessoal tinha uma paciência para te passar. Mas dificilmente passava, né? Então foi um tempo bem... Porque aquela época era querendo ou não, era um ramo que dava muito dinheiro. Sim. Né? Hoje não dá tanto mais, né? É verdade. Mas naquela época dava dinheiro, por isso que ninguém queria ensinar, vou ensinar você a trabalhar, né? Mas é gratificante, né? Sim, com certeza. Fazer parte desse meio. É bom, tipo, a profissão da gente, né? Claro. E aquela cliente que você trabalha, você vê que ele ficou satisfeito com o seu serviço, então eu acho que isso é o que impulsiona você a trabalhar mais, né? Gratifica o dia a dia, com certeza. Em quantos vocês são lá na Congesso? Hoje nós estamos na produção, estamos eu e mais 3. E tem o que fica lá no barracão fazendo a fundição das peças. Tá? O que seria a fundição das peças, Gildo? A questão de molduras, né? A parte da moldura da parte de foro e a parte do 3D, né? Que seria, por exemplo, roda-foro. Isso. Eu quero um foro ali com uma moldurinha, um roda-foro e tal, bonitinho. Tem que ser feita a moldura. O cliente escolhe o modelo, eu faço a forma e a gente faz a fundição lá na indústria. O 3D que você fala é aquela placa? Isso, a plaquinha na parede, principalmente nas paredes, né? Tem teto 3D, tem. Vai dar vontade do cliente, né? Mas na parede fica lindo demais, parede fica bonito. E tem muitos modelos, inclusive, né? Não é só um tipo. Hoje nós contamos lá na empresa com mais de 50 modelos de 3D. 50? Caramba! Então, não tem como eu falar o nome de todos eles, né? Porque cada cliente tem um gosto diferente, né? Certo. Então... eu quero, sei lá, o origami, outro, eu quero o modelo ondas, eu quero o cubo, né? Então, cada modelo é uma vontade do cliente, né? Vocês contam com um catálogo para o cliente conseguir ver como é que é? A gente tem as peças fundidas lá na fábrica. Já tem isso? Já tem a parte exposto lá, se o cliente quiser ir lá e, eu quero ver uma forma 3D ali, um modelinho para mim escolher. Né? Vocês montam na hora lá para ver como é que a gente pode montar na hora, fazer a montagem na hora, tem mais que uma peça, né? Pra gente fazer
E para ele ver como fica na parede, esse aqui eu gostei, não quero aquele lá e tal. É uma tendência e fica lindo demais, né? Dá um destaque. Normalmente o pessoal faz um destaque com uma só parede, com esse tipo de acabamento 3D, para dar um realce no ambiente, né? Mas muitas vezes é usada a parede de uma sala, né? No painel da TV, numa parede de corredor, de passagem e tal, né? Pode ser pintado também? Pode ser pintado. Bom, além do 3D, vocês têm que tipo de outro material lá? Bom, a gente trabalha com o gesso acartonado, o drywall, né? Tanto para parede, divisória e foração, né? Sim. Trabalhamos com o gesso placa, o convencional. Qual a diferença do gesso acartonado com a placa? O gesso acartonado, ele é uma chapa muito maior, de 1,20 m a 1,80 m, 2,40 m, 3 metros. É aquela grandona. Isso. E é montado com estrutura metálica, né? Certo. Por isso do valor dela ser um pouquinho um pouquinho maior, né? O gesso placa é aquele gesso convencional, o placa 60 por 60, ela tem espessura de 3 centímetros de grossura, né? É um gesso muito resistente, baita acabamento, um acabamento bom, mas não tem tanta facilidade de montagem dele. Sim. Né? Então exige mais do profissional estar montando aquilo, né? Ele não é feito a fixação não é feito em parafuso como a chapa de gesso acartonado. Como é que é feito? Ele é todo, as placas vêm de fábrica já, o encaixe macho e fêmea. Encaixe. Né? Então 2 lados é macho, 2 lados é fêmea. E é feita a fixação por cima com quer dizer, na linguagem nossa é chumbo. Chumbo. Onde é misturado o gesso, a água, faz a massa e é usado a bucha de sisal. Que é daquela planta sisal que é feita as cordas e tal. Então a bucha é o rejeito do sisal, né? Não é usado mais para as cordas, é usado na colocação do gesso. Ele é feito para dar resistência, como se fosse uma... vamos supor, colocar o ferro na construção para ele ficar firme. É feita a soldagem da placa na outra, esse material. Ele é utilizado a placa mais para forro, mais para... A placa é só foração. Só foração. Para divisórias? Divisória é o gesso acartonado. Né? Então tem essa diferença de eu vou usar o gesso acartonado para foro e para divisória. A placa é só para foração, né? Agora... E tudo depende também da estrutura em cima, né? Eu não posso estar colocando placa, vamos dizer assim, na estrutura metálica. Não pode? Não, estrutura metálica eu tenho que usar o gesso acartonado, por causa do quê? Do espaçamento da parte de fixação dos arames em cima, né? Sim. E aí você... vai lá, analisa na obra qual fica melhor, qual é o indicado. Se o cliente chegar para mim, eu quero fazer um foro de placa, eu digo, não tem condições de fazer um foro de placa aqui. Mas temos mais outro material que a gente pode estar usando, né? Mas em termos de acabamento é muito parecido. Mesma coisa. A parte do gesso acartonado facilita a montagem, ele é mais rápido, né? Ele não gera tanto entulho na obra, né? É um material mais prático, né? Sim. Agora, para divisórias, vocês trabalham com o gesso resistente à água, ao calor. Conta pra gente um pouquinho sobre o resistente à água e para que ele é mais indicado. O gesso resistente à umidade não é diretamente, assim, a água. Sim, né? Você não vai jogar água lá. Mas não pode ficar, uma semana, um dia inteiro, a água caindo em cima daí não, né? A não ser que seja aquela placa de gesso, a Glass Rock, para área externa. Aí sim. A gesso Glass Rock hoje ela substitui a placa cimentícia hoje, né? Tem resistência ela já é feita com a fabricação já é com permeabilizante, né? Contra a umidade, contra a água e tal. Mas a placa resistente à umidade que a gente tem usado no revestimento de parede de banheiro e tal, em áreas úmidas de cozinha, é a chapa RU. É uma chapa verde, né? E ela é um material um pouquinho mais caro e tal, por ser resistente à umidade, né? A gente tem a placa RC, que ela é uma placa, a chapa vermelha, mais arrosada, assim, que é usada no revestimento de lareira, churrasqueira. Ela resiste mais ao calor. Não vai ter problema algum de rachar, trincar, nada disso. Não, por isso que tem aquela situação assim, todo o material, o gesso, o reboco da construção, tem que ser uma consequência de um trabalho bem feito do profissional anterior. Claro. Né? Então tem que ser uma alvenaria bem feita, né? Bem estruturada, um gesso bem feito e depois uma pintura bem feita. Claro. Né? Se algum desses profissional falhou, no final vai aparecer. Né? Então o gesso é a mesma função. Tu fez o serviço bem feito, ele vai ficar bom. Né? Certo. E por cima do gesso você pode colocar, por exemplo, uma cerâmica, pode colocar pintura, pode colocar qualquer tipo de coisa? Sim.
Desde que seja usada a argamassa correta, né? Tipo nos banheiros ali, que eu falei antes ali da chapa verde usada em revestimento de banheiro e cozinha. Porque hoje tem muitos projetos hoje de apartamentos com divisório todo em gesso, né? Por causa de ser leve e ser mais prático, mais rápido na construção, né? VaptVupt não dá tanta sujeira. Não dá tanta sujeira, um material que dá Cara, você faz um apartamento em pouquinho espaço de tempo. Sim, né? E o acabamento é espetacular. Você pode utilizar, inclusive que vocês fazem, claro, o isolamento acústico. Isso. Que tipo de material vocês usam para o isolamento? Na verdade, a gente trabalha com 3 materiais. A gente trabalha com a lã de vidro, a lã de rocha e a lã PET, é uma lã branca. A lã de vidro é a mais convencional, tradicional. Todo mundo usa, né? É fácil não é difícil de achar, né? E essas outras, como é que é? A lã de rocha e a lã PET. E o que diferencia a lã de rocha de vidro? Na verdade, a lã de rocha ela é mais acústica mesmo. Ela é mais espessa, mais grossa, é mais firme, né? Tanto que a colocação dela é diferente das outras, né? Isso evita a entrada do barulho de fora para dentro e de dentro para fora não sai também. Isso aí. Isso aí. E a lã... Como é que é? A lã PET. Lã PET. A gente chama lã PET porque ela é uma lã que não dá alergia, né? Ela é mais sintética. Sim. E não é inflamável, ela não queima, né? Então é um produto bem bom trabalhar com ela. Em questão de colocação a mesma maneira. A mesma maneira porque você vai ter que colocar essa manta entre os perfis da parede, né? Então a colocação é praticamente a mesma uma da outra. O que diferencia é o produto em si, né? Sim. Tipo essa lã PET e a de vidro, ela vem em rolo, né? Sim. E a de lã de rocha ela já vem em formato mais quadrado, né? Como se fosse uma coisa mais resistente, mais fibrosa no caso, né? E vocês contam, claro, além das placas, do gesso acartonado, vocês contam com toda a parte também de metálica para fazer estrutura, enfim, tudo, né? Sim. Na verdade, o fornecedor que fornece o material da chapa pra gente de fora, a gente já consegue negociar e pegar o material, né? Tipo, o que vai de metálico. Não adianta eu estar vendendo a chapa, vou colocar o forno para você e os metal eu não tenho, né? Ou vou fazer moldar para você e o material não tenho. Então, eu tenho que trabalhar com o conjunto, né? O produto completo, né? Sim. Gildo, antigamente a gente falava em acabamento em gesso, nossa, é um valor agregado muito alto. Hoje em dia ficou muito mais acessível, né, para você fazer esse tipo de trabalho. Dá para se dizer que a relação de diferença de valor, claro, entre o gesso e o forro PVC é muito pouca a diferença. A diferença é pouca. E é só a questão que muda do PVC pro gesso, que você vai ter que pintar o gesso, né? Pra ficar uma coisa bacana, assim, bem feita, né? Vai ter que, dar acabamento com massa corrida e pintura em cima. Hoje o PVC não precisa disso, né? Sim. Mas em consequência desse trabalho a mais... Hoje, não tem emendas, né? Hoje esse fica um acabamento muito melhor, né? Sim. Desde que seja bem feito. Você pode fazer detalhes. Você pode fazer o que você quiser no gesso hoje, né? O desenho que você imaginar e escolher, você faz. Hoje, se você pegar e procurar na internet, hoje você acha, quanta ideia, né? Isso é verdade. Gildo, para quem quer fazer um orçamento, para quem quer conhecer mais um pouquinho do material, como é que faz para falar com vocês? Pode chamar no WhatsApp, né? No telefone ele tem no contato nosso, 9139-2432, fala comigo. Direto comigo. Tem o do Roberto, que é o 9987-3894. Sim. Falo direto com o Roberto, mas aí, se falar com o Roberto, ele vai mandar falar comigo. Então né? já fala direto com Fala você, direto né? comigo. Ou visita a empresa, né? Sim. A melhor maneira que tem é visitar a empresa. Que fica onde? Na rua 1º de Maio, número 66, próximo a Palalto. Não tem errado. Não, é pertinho. É facinho de você encontrar. Chega ali no laboratório, na Neoimagem. Neoimagem, você desce, logo embaixo à direita, ali. Você vai encontrar bem facinho a Congesso. E com aquele atendimento especial de vocês sempre. Com certeza, né, com certeza. E o orçamento de vocês vai ficar um espetáculo e o trabalho, não preciso nem falar, né? É só você acompanhar lá nas redes sociais, que sempre tem bastante coisa interessante. Inclusive pode acompanhar lá, Facebook, Instagram. Isso aí, na Congesso Palmitos tem Facebook e tem Instagram. Pode ter o telefone lá também, disponível, quem não pegou. Sim, tá tudo lá. Tá tudo lá. Tudo lá. Fala com o Gildo e pronto, acabou. Que não tem. Que não tem, tá pra chegar. Tá pra chegar. Gildo, e eu quero saber em que a 101 contribui com o desenvolvimento da Congesso em tão pouco tempo aí que essa empresa está instalada no nosso município. Eu acho que contribui na divulgação, né, do nosso trabalho, mostrando o que a gente faz
e que tá sendo bem feito, né? Então não é, a gente levanta toda manhã pensando em fazer o correto, né? Sim. Fazer a coisa certa para dar certo, né? Então a gente só tem que agradecer, né? A oportunidade de a gente tá presente hoje aqui. E ter a oportunidade de a gente estar falando mais da nossa empresa, para quem não conhece ainda, e talvez com certeza não conhece, né? Que tem há pouco tempo, né? E estamos disponíveis, se quiserem comparecer na empresa para trocar uma ideia e conferir o trabalho, ver, eu quero ver como é que é feita a fundição das peças, eu quero ver como é que é, qual material que é usado, né? Eu tenho intenção de fazer uma reforma lá em casa, eu quero ver o que eu posso usar. Então, vocês também dão dicas, né? Já a gente tá há 15 anos no ramo, né? Acho que conhece um pouquinho, alguma né? coisinha a gente conhece, né? Sacanagem, né, Gildo? Bom, Gildo, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso quadro Café com o Cliente. Desejo para você e toda a equipe aí ainda mais sucesso. Estão satisfeitos com a estadia aqui em Palmitos? Com certeza, né? Por mais que a gente tenha começado numa época difícil, né? Mas as coisas estão dando bem, graças a Deus. E vai melhorar, né? A intenção é melhorar. É verdade. Gildo, um abraço para você e até uma próxima oportunidade. Com certeza, nós vamos daí. Isso aí. Obrigado pela presença hoje. Um abraço a vocês. Valeu, a gente conversou então com o Gildo da Silva Rosa, ele que é da empresa Congesso Decorações, o gerente aqui da Congesso Palmitos, e hoje foi o nosso convidado no nosso quadro Café com o Cliente. Você ouviu o Café com o Cliente. Especial 15 anos da Rádio 101.5 FM. Café com o Cliente.